Mais um trecho da revisão de latim, comparativo e superlativo dos adjetivos. Então, o que são os graus do adjetivo? No latim existem 3 graus para o adjetivo: o fraco, o médio e o forte. Esses graus podem ser expressos de 2 formas: analítica, que é analítica quando você expressa o grau com mais de uma palavra. Por exemplo, muito alto. O alto é o adjetivo, muito alto é uma forma de expressar um grau forte desse adjetivo alto. Então, você coloca na frente uma outra palavra que vai indicar essa intensificação do adjetivo. Mas existe também uma forma sintética, ou seja, em uma palavra só, que é você transformar alto em altíssimo. O adjetivo possui um grau positivo, que indica a quantidade em si mesma, e um grau comparativo, que é aquela quantidade em relação a outras coisas. Então vamos ver os exemplos. O que é comparativo? Existem 3 tipos de comparativo: de igualdade, de minoria e de maioria. Não sei se nas gramáticas em português se fala dessa forma. Eu estou traduzindo direto de como se fala em italiano, né? De minoranza, maggioranza e ugualtà. Então, igualdade. Por exemplo, nessa frase aqui: Mário é tão alto quanto Júlio. Então a gente vê que essas palavras tão e quanto estão igualando a característica da altura em relação a Mário e Júlio. Tão quanto. Minoria. Mário é menos alto do que Júlio. Então, eu tenho uma característica, alto. Eu estou comparando a altura de Mário e de Júlio, dizendo que uma é menor do que a outra. Por isso, é comparativo de minoria. Ou Mário é mais alto do que Júlio. Então, aqui é um comparativo de maioria, porque comparando uma característica, eu estou dizendo que um tem mais do que o outro. Então, que tem a maioria em relação ao outro. Como que se faz, então, o comparativo de igualdade? Essa comparação é expressa por meio de advérbios correlativos, unidos ao grau positivo do adjetivo. Então, o adjetivo em si, ele fica do mesmo jeito. Está lá, altos. O que muda? Eu vou colocar alguns advérbios correlativos. Por exemplo, tan e quan. Mário é tão alto quanto Júlio. Então, tanto quanto, em latim, assim como em português, gera um comparativo de igualdade. Estou dizendo que a altura dos dois é igual. Ita ou sic e ut, que é traduzido como assim, como. Mário é alto assim como Júlio. Estou dizendo que a altura é a mesma. Então, ita ou sic e ut servem para fazer comparativo de igualdade. Quando eu uso eque, ac ou atque, que é o mesmo que tan e quan, né? Tão quanto. Marius eque altus est ac Iulius. Mário é tão alto quanto Júlio. Então, aqui exemplos de advérbios correlativos, quando eles estão estabelecendo uma comparação entre 2 sujeitos em uma frase, né? Entre 2 ou pessoas ou 2 coisas dentro de uma frase, a gente chama isso de comparativo de igualdade. Comparativo de minoria é o mais fácil. É expresso com minus quan. Então, minus é menos, quan é do que, ou que. Então,
O segundo termo de comparação está no mesmo caso que o primeiro. Então, Marius minus altus est quam Iulius. Mário é menos alto do que Júlio, minus. Marcus, aqui eu pus Maria, está errado, é Mário. Marcus est minus prudens quam Paulus. Marcos é menos prudente do que Paulo. Então, muito simples, minus quam. Haec via minus longa est quam illa. Este caminho é menos longo do que aquele. Então, minus quam. Não tem dificuldade, comparativo de minoria é o mais fácil. Comparativo de maioria. O adjetivo em grau comparativo de maioria é obtido, você pega o adjetivo no grau positivo, né, que é o adjetivo normal lá, por exemplo, altos, e se acrescenta esse sufixo. Se for masculino ou feminino é ior, iores, e se for neutro, ius, iores. Então, pelas desinências a gente já vê que se comporta como um nome da terceira declinação. Então, o primeiro termo, que é a característica, vai ter lá no finalzinho ior. Por exemplo, altior. Se ele está sozinho, eu vou traduzir como suficientemente alto. É o chamado grau médio. Se ele está numa comparação, ou seja, se tem um segundo termo, eu vou traduzir como mais alto. Ou a palavra que o latim nos deixou, né? Como que a gente fala mais alto? A gente fala maior. Olha o ior aqui, ó. Isso veio do latim. O que é menos bom, como a gente chama? Pior. Olha o ior. Então, essas designações que vêm junto com os adjetivos, estabelecendo uma comparação, isso vem dessa desinência latina ior, iores. Então, se comporta como nome de terceira declinação. Então, ior, ior, iores, iore, iore, iorem. Iores, iores, iorum, ioribus, ioribus, iores. Como se vê perfeitamente regular. Então, como que se faz o comparativo de maioria? Já foi dito. Primeiro termo com ior ou ius, dependendo se é masculino ou feminino ou se é neutro. E o segundo pode ser introduzido por quam ou pode ser introduzido pelo ablativo simples. Ego miserior sum quam tu. Então veja que o ior está presente. Eu sou mais infeliz do que tu. Então o quam está introduzindo tu, segundo termo de comparação. Primeiro termo de comparação, mais infeliz. Segundo termo de comparação, do que tu. Nihil est dulcius libertate. Nada é dulcius, mais doce do que a liberdade. Aqui não tem quam, né? No primeiro tinha. No segundo não tem quam, mas libertate está no ablativo. Então é outra forma de introduzir o segundo termo de comparação. Gravior vobis erit hostium voluntas quantivium. Será gravior, aqui o ior do comparativo, mais grave. Vobis, para vós. A vontade dos inimigos, voluntas hostium. Do que, quam, a dos cidadãos, tivium. Então está comparando a voluntas dos inimigos, do hostium e dos tivium. Primeiro, aqui o que é comparado, né, a gravidade, do que tivium, do que dos cidadãos. A vontade dos inimigos, do que a dos cidadãos. Misericordior nulla me feminarum. Nenhuma das mulheres é mais misericordiosa do que eu. Misericordior, está aqui o finalzinho ior, e segundo termo,
me. Não tem o quam, porque o me está no ablativo. A dica é, você viu aqui your e us, pode procurar que tem provavelmente uma comparação. Comparativo intensivo ou absoluto. Marius altior est. Então, a gente vai traduzir como assume um valor puramente intensivo, que pode ser expresso em português pelos advérbios um pouco, algo, bastante ou demasiado. Marius altior est. Então, como aqui não tem o segundo termo de comparação, né? Porque está Marius altior. Então, tem aqui que é o ior, que é a desinência do comparativo. Mas não tem o segundo termo. Então, a tradução é Mário é bastante alto ou suficientemente alto. Elipse do segundo termo de comparação. Ocorre quando dois termos da comparação se referem ao mesmo sujeito e apenas os elementos comparados aparecem explicitamente na frase. Então, por exemplo, multi cupidiores sunt, pecunie quam gloriae. Então, muitos são cupidiores, está aqui o iores. Muitos são mais desejosos de pecunie quam gloriae, de dinheiro do que de glória. Então, aqui, cupidiores se refere às mesmas pessoas que desejam pecúnia e glória, dinheiro e glória. Então, o sujeito é o mesmo. São esses elementos desejados pelos mesmos indivíduos que são comparados. Então, é a comparação não entre uma característica pertencente a dois indivíduos, mas entre duas substâncias, dois substantivos diferentes relacionados ao mesmo sujeito. Comparação entre substantivos. Quando o primeiro termo de comparação e o segundo são substantivos, a construção expressa uma relação direta entre eles. Exemplo: esmadis lupus quam agnus. Então veja, os substantivos aqui estão sendo usados de maneira simbólica. És mais lobo do que cordeiro. O que está subentendido? A característica do lobo, talvez a ferocidade, e do cordeiro. Cordeiro associado aqui, talvez, à ingenuidade. Então, quando se faz comparação entre substantivos, é quando a gente usa aquele substantivo como uma espécie de metáfora para um adjetivo. Se pode comparar adjetivos diferentes, quando a comparação ocorre entre duas qualidades do mesmo sujeito. Os dois adjetivos aparecem no grau comparativo. Marius altior quam pulcrior est. O sujeito é o mesmo e a comparação entre duas características do mesmo sujeito. Mário é mais alto do que bonito. Não tem dificuldade de traduzir essas porque, assim como é no latim, é em português. Então, o que complica para a gente aprender uma língua diversa é quando aquela língua é bem diferente da nossa na sua estrutura. No caso aqui dos comparativos, o português é um filho obediente do latim. Advérbios modificantes de comparativos. Alguns advérbios podem intensificar a comparação, indicando quanto maior ou menor é a diferença entre os termos, assim como é no português. Portanto, não tem dificuldade da gente entender. Marius multo altior est quam Iulius. Mário é muito mais alto do que Júlio. O latim, usando a mesma estrutura que tem no português. Marius Paulo altior est quam Iulius. Mário é um pouco mais alto. Paulo, você conhece alguém que chama Paulo? Paulo significa pouco, pequeno.
Paulo altior est quam Julius. Então, Mário é pouco mais alto do que Júlio. E no vídeo das finais, das subordinadas finais, eu disse que quando tem um comparativo, a final é introduzida por quo. Operam dedi quo facilius iter esset. Esforcei-me para que, aqui a introdução da final, a viagem fosse mais fácil. Mais fácil, facilius. Então aqui tem a terminação ius da comparação. Então, introduzida por quo, vai dar a tradução de uma subordinada final. E não normalmente como que é com ut. Superlativo. O superlativo no latim pode ser absoluto ou relativo, igualzinho em português. E é formulado pelo sufixo e sim, ao qual se junta a terminação dos adjetivos de primeira classe, os a Então, por exemplo, altos, qual que é o superlativo? Altíssimos. Audax vira o quê? Audatíssimos. Breves vira o quê? Brevíssimos. Português também é muito semelhante. O termo de comparação, quando presente, é expresso com o genitivo partitivo, com ex, embora seja raro, ou com inter mais acusativo. Antes de olhar aqui embaixo, vamos olhar as regras, depois tem os exemplos mais à frente, né? Observações adicionais. Adjetivos que terminam com eus, ius e us formam um superlativo como o advérbio. Maxime, como maxime idôneos. Ou seja, no caso dessas terminações aqui, você não faz superlativo com uma palavra só. Não tem idoníssimos. Você usa maxime idôneos. Adjetivos terminados em er, no nominativo masculino singular, e alguns em ilis, formam superlativo com rimos ou limos. Como exemplo, ao invés da gente dizer fica até difícil de pronunciar, né? Acérios, ou aceríssimos, o superlativo é acérimos. Ao invés de usar fatilíssimos, se usa fatílimos. Da onde vem, em português também tem isso, né? Então a gente diz facílimo, a gente não diz pauperíssimo, a gente diz paupérrimo. Então, essas terminações também foram parar no português. Prefixos como per e pre têm valor de superlativo. E arte, stra ou ultra no português. Então, por exemplo, per bonus significa muito bom ou ótimo. Pre claros significa muito famoso ou famosíssimo. E o superlativo pode ser reforçado com o advérbio como facile, longe, multo ou quam, assim como no português. Superlativo absoluto ou relativo. Absoluto é aquela característica em si mesma. Então, montes altissimi sunt. As montanhas são altíssimas. São altíssimas em si mesmas, absolutamente altas. Vir audacissimus erat. O homem era muito audacioso ou audaciosíssimo em si mesmo. E quando que é relativo? Quando você está comparando com a outra coisa. Dentro de um grupo, aquele é o mais elevado ou aquele que se destaca dentro daquele grupo. Altíssimo ex montibus est. Ele é o mais alto de todas as montanhas. Ex montibus. Se chama partitivo. A gente vai ver em seguida como que se faz. Audacissimus inter milites fuit. Ele foi audacissimus, o mais audacioso entre os soldados. Então, relativo é
aquele que é mais de uma característica dentro de um grupo. Se a gente não colocou dentro de um grupo, não colocou o genitivo partitivo, significa que é absoluto, ou seja, altíssimo, audaciosíssimo e assim qualquer outra característica que a gente quiser colocar. Então, como que se faz o partitivo? Pode ser expresso de 3 formas. Genitivo, então você coloca o genitivo plural, galorum, omnium, todos dois são no genitivo plural, fortissimi sunt belgae. Os belgas são os mais fortes de todos os gauleses. Dentre todos, galorum omnium. Então, nesse grupo, o fato de você separar um grupo com o genitivo é o que gera o complemento partitivo. Outra maneira, você põe ex. Ex indica origem. Então, ex omnibus Gallis, dentre todos os gauleses, fortissimi sunt belgae. Então, os belgas são os mais fortes dentro desse grupo. Então, você tem ex mais ablativo. Outra maneira de fazer o complemento partitivo. E a terceira forma é inter mais acusativo. Então, eu tenho aqui inter omnes gallos. Veja como mudou o caso. Ó. Aqui está final os, es. Aqui é ibus, is, porque aqui está no ablativo, aqui está no acusativo. Inter omnes gallos fortissimi sunt belgae. Entre todos os gauleses, os mais fortes são os belgas. Então, partitivo é uma forma da gente fazer um grupo, separar um grupo, tem essas 3 maneiras de fazer, com genitivo, com ablativo, com acusativo. E aí você usa o superlativo para dizer, ó, esse elemento do grupo é o mais, a característica que você está destacando. Então, não vejo dificuldade em comparativo e superlativo, porque o português segue bem de perto, aquilo que é o latim.